Olá, eu sou José Paulo de Barros, diretamente do canal Paulo Coroa de Maceió. Hoje são 11 de maio de 2020. São exatamente 12h e 36 minutos desta segunda-feira. Você sabe o que é isso aqui? Conhece isso? Acho que já deu para entender, não é? Isso aqui são nada mais, nada menos do que caroços de feijão. Sabe quantos caroços de feijão tem aqui? Não sabe? Nem eu, porque eu não contei. Mas se fosse contar, cada caroço desse vendido a R$ 1.000 deixaria qualquer um rico. Deixaria qualquer um rico. É o que está acontecendo, acredite ou não, com o líder religioso, que todos já conhecem tão bem, pela sua ganância, pela sua estratégia de vender bagulho na sua igreja, aos fiéis, enganando os fiéis, bagulhos ungidos. É verdade, isso aqui é Valdemiro Santiago, que inventou agora essa. Grãos de feijão personalizados, capazes de curar coronavírus para quem tiver, para alguém que tem um desses em casa. Mas só que esse aqui foi do supermercado, foi a R$ 8 o quilo. 1 quilo, com milhares e milhares de grãos. Quanto mais 1 grão de feijão custa R$ 1.000. Ele fez esse clipe para quem? Essa campanha foi feita para quem? Para quem é milionário? Eu acho que não. Foi para quem é pobre e besta. Porque os milionários jamais cairão nessa conversa de feijão ungido. Isso faz me lembrar aquela história de João e o pé de feijão. João e aquele feijão mágico, lembram-se? Quando eu era criança já via e lia essa história. É a história de uma velhinha que era muito pobre, que certo dia mandou o filho dela vender uma vaquinha para comprar alguma coisa para comer. E a única coisa que eles tinham era uma vaca. E o menino João pegou a vaca e saiu estrada fora para vender a vaquinha, para comprar comida. Entretanto, no meio do caminho, encontrou um cidadão, um senhor idoso, que sugeriu fazer uma troca com ele. O pivete daria aquela vaca para ele, e em troca ele daria 3 grãos de feijões. O pivete, ingênuo demais, aceitou a troca. Aceitou a troca e antes de aceitar a troca, o velho tentou convencê-lo de que aquele feijão era mágico e que produziria riqueza para quem o possuísse. O pivete, que já vinha sofrendo muitos anos atrás com a pobreza, com fome, falta de alimento, falta de roupa, essas coisas todas, aí achou que aquilo era verdade. E dentro da inocência dele, pegou o feijão e fez a troca. Recebeu os 3 grãos de feijão e entregou a vaquinha leiteira para o cidadão ir embora com ela. Tudo bem. Contente com o que fizeram, João chegou em casa todo feliz, saltitante, alegre, e a mãe dele perguntou: meu filho, cadê? Você vendeu a vaca? Aí ele contou a história, né? A velha ficou muito furiosa
e pegou os grãos de feijão, tinha os 3 grãozinhos de feijão que tinha na mão. 1, 2, 3. Sabe o que aconteceu? Ela, com muita raiva, arremessou no terreiro pela janela da casa. Não bateu na criança, não, mas ficou aguardando. Criança chorosa, foi para o quarto, naturalmente com fome, né? Porque não tinha dinheiro para comprar alimento, não tinha mais leite, a vaquinha para dar leite. O que acontece? Aí no dia seguinte, quando o menino acordou logo cedo, ainda surpreso com a reação da avó, que olhou pela janela, viu que havia nascido um grande pé de árvore, uma árvore enorme. E ele gritou pela avó: vó, venha ver, vó, o que nasceu aqui do lado de fora no nosso jardim. A velha foi, observou e viu um grande pé de feijão. Ele era tão alto que enroscava-se nele mesmo e ia subindo até as nuvens. Aquele grão de feijão era mágico, realmente. E foi a fortuna daquela velhinha e daquele netinho ingênuo. Entendeu? Diz a história que aquele feijão, o João, explorou aquele pé de feijão até as nuvens. E além das nuvens encontrou lá um castelo onde tinha um gigante muito rico, que tinha ovos, um ganso com ovos de ouro, tinha uma harpa mágica, uma flauta mágica, tudo isso de ouro. E que o menino conseguiu ludibriar o gigante e roubar-lhe o ganso dos ovos de ouro que trouxe para a casa da avó. E enquanto isso, que o menino descia pelo galho do mato, ele gritava à avó para trazer um machado. Traga um machado, vó, traga um machado, vó, depressa. A velha não se fez de rogada. Pegou o machado e começou a bater no tronco do feijão, do pé de feijão. E enquanto isso, o gigante vinha descendo aperreado para tomar as coisas que foram roubadas dele. Só que antes de atingir a meta do gigante, eles conseguiram torar o tronco do pé de feijão e o gigante desabou lá de cima morrendo. Moral da história: eles aproveitaram os ovos de ouro do ganso, naturalmente enterraram o gigante, e até os dias de hoje eles usufruem desses ovos de ouro que o menino roubou do gigante e matou o gigante. Ele é menininho assassino, não é? Mas acontece que o Valdemiro Santiago, o seu nosso tão conhecido líder religioso, nessa época de pandemia, onde as pessoas estão morrendo aos montes, onde as pessoas estão sendo enterradas em valas, em fileiras de caixões, lacrados, Valdemiro inventa essa de feijão ungido. Acontece que o feijão ungido está escrito: "Se tu uma bênção". Presta bem atenção. O feijão não tem 2 capinhas que se emendam junto com a outra? Em cada lado da capinha está escrito: "Se tu uma bênção". E quem pagar por aquele feijão ou R$1.000, R$500, R$300 ou 200, vai ter uma fortuna muito grande quando aquele pé de feijão nascer, porque aquilo serve para matar coronavírus, segundo o rapaz que está vendendo esse feijão. Aliás, ele não quer que diga que está vendendo, não. Quer que diga que está ofertando, doando aqueles grãos de feijão por uma simples oferta de R$1.000, R$500, R$300, R$200. Menos do que isso ele não aceita. Ele até disse que era uma oferta razoável para um feijão tão milagroso como era aquele.
O que é que acontece? Você acredita nessa história? Esse feijão está escrito, "Se tu uma bênção". Só que teve um biólogo, o biólogo Henrique, que disse que a ciência, existem especialistas que podem abrir o nome em cada lado do feijãozinho, aquele nome que ele queira abrir, né? E escrever ali, "Se tu uma bênção", e colocar esse feijão no capucho de algodão umedecido com água. Aquele feijão, quando nascer, que se abre, aquela inscrição continua. Entendeu? É isso que o Edir Macedo, Edir Macedo não, Valdemiro Santiago, colocou na cabeça de muitas pessoas que, naturalmente, neste momento já deve ter comprado dezenas de milhares de feijões. Enquanto 1 quilo com milhares de grãos de feijão custa R$8 ou 10 por aí, 1 grão só do Valdomiro custa R$1.000, R$500, R$300 ou R$200, de acordo com a sua sementeira, segundo ele disse. Então, este homem, biólogo, o biólogo Henrique falou que é possível que esse feijão tenha sido manipulado por uma pessoa especialista em abrir nomes com raio laser, e que realmente, se esse feijão for plantado e ele brotar, os nomes ficam de lado, nas duas capinhas dele. Mas só que não progride, porque o feijão tem que ser plantado na terra. E ele quer que coloque o feijão num capucho de algodão. Quer dizer, ele pode germinar, né, abrir as duas bandinhas e depois morre, que não tem nutriente nenhum para nutrir aquela plantinha de feijão. Aí então, se não acontecer o previsto pelo pastor, o bispo, ele há de dizer que as pessoas fizeram a plantação errada, não deu certo por isso. Agora eu lhe pergunto, você compraria esse feijão, mesmo que você fosse milionário, e que o milionário não vai cair nessa besteira de maneira nenhuma, que isso aí é uma coisa diretamente para os babacas dos pobres, que acreditam neles? Entende? Tem pobre que vai ficar pobre ainda mais, com fome, entendeu? Para comprar esse grão de feijão, pensando que ele pode livrar você do coronavírus, como disse o rapaz negociador dos caroços de feijões, tão caros. Entendeu? Então, este homem, segundo o biólogo, diz que esse homem ele é passível de ser preso. Sabe por quê? É uma espécie de estelionato. Estelionato é enganar as pessoas, querendo se passar por uma coisa que não é. E que o Ministério aí, público, está investigando esse pastor para saber realmente o que é que ele vai dizer a respeito dessa proposta que ele está fazendo com esses grãos de feijões tão caros. Entende? Então nós estamos aí na expectativa de ver a qualquer momento ele estampado aí na televisão, dando explicações a respeito dessa campanha, desses feijões tão caros que ele está lançando para os babacas, os idiotas comprarem. Só, meu filho, que a ciência é quem vai descobrir o remédio para coronavírus. Só, meu filho, que se Deus quiser, é Ele quem acaba com tudo isso. Não são caroços de feijões mágicos que vão fazer isso, não. Esse é absurdo. Portanto, caiam em si, vocês que estão propensos a acreditar na proposta, na conversa do Valdemiro Santiago, nesse momento de pandemia, onde as pessoas precisam de ajuda. Ele está pedindo, extorquindo de cada um de vocês aquilo que vocês não podem dar. Está lançando uma campanha de R$70 milhões,
que ele precisa para continuar mantendo a televisão no ar. É isso que ele quer. Pouco está lixando, ó, se você tem o que comer, se você tem que dar aos seus filhos, o que não tem. Ele quer o seu dinheiro. E como tem aquela história de que em grão a galinha enche o papo, ele está seguro de que vai receber esse dinheiro. Mas só que, para sua surpresa, o MP, Ministério Público, interviu e ele vai ter que responder, dando explicações razoáveis, plausíveis, sobre essa história de feijões mágicos. Sê tu uma bênção. Eu acho, meus irmãos, que esse feijão deve nascer assim: sê tu uma besta. Sê tu uma besta e um besta. Porque, na verdade, isso é artimanha do Satanás, colocando na mente desse homem que já tem tantas coisas erradas para oferecer a vocês. É vassoura ungida, é martelo ungido, é colher de pedreiro ungida, é fronha ungida, é meia ungida, é lâmpada luz de Deus ungida, é muitas coisas ungidas que esse homem tem para oferecer a vocês. E além da fogueira santa de Israel, eu acho que é de lá. Se não for de lá, é de cá, do Edir. Mas os dois comem na mesma ganela, comem no mesmo prato. Nenhum desses homens tem compaixão por você, nem por ninguém. O que eles visam mesmo é o bem-estar dele e da sua família. Vocês que se linchem, vocês que se explodam da melhor maneira ou da pior maneira possível. Esse foi o recado do Paulo Coroa de Maceió, e que, se vocês gostaram, dê um like e subscrevam-se enquanto há tempo, porque no momento eu vou ficando por aí, pedindo a Deus que esclareça a sua memória, que você seja uma pessoa razoável e sensata. Deus te abençoe hoje, amanhã e sempre. Tomar um pouco d'água para diminuir mais a tensão. Isso assim cura coronavírus. Tome bastante líquido, se alimente bem, entendeu? Não saia de casa desnecessariamente, use sempre sua máscara e não caia na onda aí. Os carocinhos de feijão de R$1.000 não, porque não é verdade, ok? Deus os abençoe e os guarde hoje, amanhã e sempre, novamente.